Fechando o conteúdo do ano, graças ao bom Pai. Arcadismo, nosso último conteúdo de literatura. Lembrando que teremos a nossa última aula presencial, quando eu vou aplicar um trabalho e coletar outro, que eu vou explicar daqui a pouco no grupo do WhatsApp. E nesse dia final vou lançar a nota de cada um. Então vocês já saberão a última média de vocês. Arcadismo foi o principal movimento literário ocorrido no século XVIII, influenciado pelo Iluminismo e pelo avanço industrial europeu. Outros nomes dados ao estilo são setecentismo, por conta de ter ocorrido nos anos 1700, ou neoclassicismo. A partir deste último, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores greco-romanos e renascentistas. Os escritores árcades são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo. E é isso, professor? Conceito da história. Eu expliquei para vocês brevemente, né? Mas no segundo ano, com a graça de Deus, vocês terão professor de história aí dos bons. Aqui temos uma obra plástica, uma pintura de em óleo sobre tela, chamada Peregrinação à Ilha de Citra, de Antoine Watteau, ilustrando o bucolismo árcade. O que é bucolismo, professor? Vamos ver já o que é isso. Eu comentei ao longo de várias aulas de literatura que os movimentos artísticos não ocorrem estanques, ou seja, não ocorrem simplesmente em uma frente. Quando se fala em arte, sobretudo, nós temos diversas representações. É dança, é música, é a escrita, que é a literatura, é a representação dramática, teatral, hoje, naturalmente, o cinema, as mídias audiovisuais todas, e as artes plásticas também, como aqui no caso, podemos ter também a escultura. Diversas representações compõem um movimento artístico, seja aqui, no nosso caso, arcadismo. Aí já deixo o gancho para o segundo ano do ensino médio, que vamos falar de romantismo, aí lá na frente no terceiro vem de simbolismo, enfim, sempre, por isso que o nome é movimento. Imaginem algo que tem várias frentes, que se movimenta, realmente um corpo integrado. Quanto às características, o movimento arcade foi fortemente influenciado pela cultura grega, latina e renascentista, vimos há pouco. A clareza e a harmonia nos temas e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa do barroco. Nós lemos alguns textos barrocos e vocês perceberam aquele fortíssimo jogo que existe, conceptismo, cultismo e outras características. As antíteses e paradoxos do homem do século XVII passaram a dar lugar ao sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Iluminismo, lembram que eu falei para vocês? Iluminação, luzes, ideias. Então, algo racional, não algo tão conceitual. Alguns preceitos latinos que inspiraram os escritores árcades são: o primeiro, inutilia truncat. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, entendendo-se esse inútil como sendo o excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Segundo, Fugere Urben. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era um ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta a ser alcançada. Então, o primeiro está traduzido claramente, inutilia truncat, tirar o inútil. Aqui, vou esclarecer. Fugere urben, fuga da cidade para o campo. Locus amenus. Atrelado ao fugere urben, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é o ideal para o homem. Agora está explicado o que é algo bucólico, relacionado à natureza. Então, é fácil perceber o contraste entre campo e cidade. A natureza aberta, plena, e uma natureza alterada, construída, moldada pelo homem. Carpe diem.
Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade, sem preocupar-se com o futuro. Ou aproveitar o dia, como eu comentei com vocês, é uma expressão latina, como as outras quatro. Então, aproveitar o presente, aproveitar o momento, aproveitar o dia. E a última, quinta, áurea... Ah, claro, e o Carpe Diem aparece também lá no Barroco. E a última, Aurea Mediocritas, segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não devendo, assim, procurar riquezas e posses em vida. Então, mediocritas, médio, mediano. Alguém que não se eleva e não se rebaixa, vive o que é devido. Além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo. Aqui mais uma breve explicação. Movimento filosófico que compreendia ser a razão, o maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico e tecnológico que modernizou os meios de produção da época e produziu forte êxodo rural e expansão urbana. Então, olha lá, nós temos aqui aparentemente uma contradição, uma oposição. O segundo item é o Fugere Urbem, pregado pelos Árcades, sair da cidade e ir para o campo. E o iluminismo, que foi bastante valorizado pelo último ponto, considerado a Aurea Mediocritas, já diz que houve a inversão, houve o êxodo rural, ou seja, a saída do campo para a cidade, a expansão da densidade da cidade. O contexto histórico em que se dá, marcado pelo iluminismo no século XVII, pelo avanço tecnológico, que produziram a industrialização e consequente êxodo rural. Perceba que foi dito há 30 segundos e agora vem o reforço. Então vocês têm que aprender isso. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Conceitos históricos aqui muito marcados. Então, por favor, corram atrás do prejuízo, pesquisem, estudem história. Os autores árcades dialogam com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza, Aurea Mediocritas exemplifica, ou como era viver na cidade, que é o Fugere Urbem e o Locus Amenos, fugir da cidade e buscar um lugar calmo, sereno. O campo, pelo menos naquela época, era assim considerado. Hoje, a gente prefere o campo. Eu particularmente gosto de, vamos falar aqui da nossa realidade, Benevides, cidade da região metropolitana, cidade pequena, cidade urbana de fato, mas com muita cara de interior, campo. Então, aqui para mim é o ideal. Não à toa eu escolhi morar nessa cidade. Que bom que estamos juntos, vocês são meus alunos. Diferenças entre arcadismo e barroco. O arcadismo é um movimento literário que ocorre após o barroco. Enquanto o barroco representa um homem em conflito entre o sagrado e o profano, é bom lembrar que nessa época, século XVII, a Contra-Reforma havia restaurado vários valores medievais no mundo. O arcadismo apresenta um sujeito fiel à razão, crente na ciência. Além disso, vale dizer que a linguagem do barroco era rebuscada e cheia de paradoxos, enquanto no arcadismo comunica-se com mais clareza e simplicidade. Eu comentei em algum momento que um movimento literário vem contestar o outro imediatamente. Então nós estamos vendo que o arcadismo bebe nos clássicos. Como bebe nos clássicos e é novo, claro, aquela época, é o neoclassicismo. Então, o movimento seguinte refuta o anterior e o próximo pode ser algo totalmente inovador ou pode buscar inspiração em um movimento pretérito, não o que acabou de passar, já que ele está contestando. Ele quer dizer que veio trazer o novo, ele, né, como se fosse um ser, uma pessoa, uma entidade. Mas esse movimento contesta de fato e tenta se impor. Se ele vai repetir elementos anteriores, qual é a finalidade dele existir? Nenhuma. Então, é uma contestação quase total. Embora nós tenhamos visto pelo menos um elemento, que é o Carpe Diem, se repetindo em ambos.
Aí o barroco é marcado pela religiosidade muito profunda, assim como nós vimos lá no trovadorismo. Aí vem o humanismo, que já põe o homem no centro e expele Deus. Aí o barroco retoma Deus e agora o arcadismo não fala mal de Deus propriamente, só que traz o homem novamente ao centro, com a figura da racionalidade, do iluminismo. E a linguagem simples, clara, precisa, em oposição ao barroco, cheio de rebuscamento, cheio de formalidade, complexo e pomposo. Principais autores do arcadismo no Brasil e em Portugal. Só para esclarecer, o PT aí não tem relação nenhuma com o Partido das Trevas que atravanca o nosso país, tá? Vamos rezar para essa maldição passar logo. PT, Portugal, BR, naturalmente, Brasil. Então, os 5 principais autores. Espera que a cachorrada tá que tá. Retomando agora, espero que não tenha vazado aí os cachorros latindo 1 da manhã, essas perto no meio da rua. Vamos lá, então, de Portugal, Bocage, Manuel Maria de Bocage, Tomás Antônio Gonzaga, também de lá, e os nossos representantes brasileiros, Santa Rita Durão, comentei com vocês em uma aula, que escreveu Caramuru, pesquisem, tem a minissérie da Rede Globo, tem o filme também, vocês vão encontrar um dos dois, é muito engraçado, e não vou dizer bastante, mas honra, eu ia dizer bastante fiel, honra a obra original do Santa Rita, é bem divertido. Basílio da Gama e Cláudio Manuel da Costa. Vamos agora à leitura do primeiro de 2 poemas. Este aqui de Bocage se chama Camões, grande Camões, quão semelhante. Camões, grande Camões, quão semelhante, acho teu fado ao meu, quando o escotejo. Igual causa nos fez perdendo o tejo, arrostaco sacrílego gigante. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludibrio como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imita nos transes da aventura, não te imita nos dons da natureza. Nesse poema, percebemos que o sujeito lírico dialoga com o poeta renascentista Luís de Camões. É como se o escritor de Os Lusíadas fosse uma espécie de mestre para o eu lírico, demonstrando clara valorização da cultura do classicismo. Vamos ao nosso segundo e último poema, seguido de Breve Análise. Lira primeira da obra Marília de Dirceu, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza tocam a sanfoninha. Que inveja até me tem o próprio Alceste, ao som dela concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. No poema, percebemos vários dos preceitos latinos anteriormente citados. Trata-se de um sujeito lírico vivendo no campo, ou seja, locus amenus. Perceba a pronúncia, amenos, né? Não amoenos. Lembrem da amoeba, né? Se bem que o nome do bichinho é amoeba, mas seria ameba, que é ameba é o que mesmo? Estrutura celular, né? Sei que dá uma desinteria do caramba. Então, locus amenus, cultivando uma vida simples, áurea mediocritas, a medianidade da vida, longe das dinâmicas de vida da cidade, na cidade, fugere urbem, fuga da cidade,
3 pontos dos 5 que nós vimos. Além disso, percebemos também a valorização do amor e a idealização da amada, característica arcade que perduraria pelo movimento seguinte, o romantismo. Olha aí, professor, peraí, tá confundindo a minha cabeça, porque acabou de dizer que um movimento vem contestar o outro. Só que ainda assim, um ou outro elemento permanece. Nós vimos o Carpe Diem aparecendo em 2 movimentos. E aqui já está dando a deixa de que a valorização, a idealização da figura do ser amado, em geral a mulher, vai aparecer lá no romantismo. Vamos aos mini clássicos, exercícios resolvidos. Mini porque não deu tempo de emplacar, mas no ano que vem vão se tornar clássicos, né? Questão 1. Qual é a alternativa incorreta acerca do arcadismo? Vocês terão 5 segundos para responder. Depois vocês vão mentir para mim, né? Acertei de primeira, professor, eu sou muito bom. Vamos lá. Qual é a alternativa incorreta acerca do arcadismo? Os poetas árcades eram chamados de poetas fingidores, porque utilizavam pseudônimos. Eu nem sei o que é pseudônimo, professor. É um nome falso. Então, meu nome é Diego. Vira e mexe, vocês perguntam. Como é? Já está lá no meio do ano. Como é mesmo seu nome? Aí eu digo Pedro Henrique. Luiz Otávio. Aí, de vez em quando, algum moleque besta vai lá e lasca na prova o nome errado. Diego é muito burro. Não, professor, eu disse. Sim, mas eu me apresentei como Diego. Eu vou mentir, vou usar um pseudônimo agora. Então, pseudônimo é um nome falso. Pseudo, lembre lá das aulas de biologia, pseudoceloma. Pseudo sei lá o que, quer dizer falso. Então, dônimo vem de nome. Nome falso. Eles eram poetas fingidores porque utilizavam pseudônimos. Letra B. Os poetas árcades foram influenciados por 3 pilares do iluminismo: a natureza, a razão e a verdade. Letra C. O arcadismo é um movimento literário marcado pela linguagem coloquial e pela abordagem a temas polêmicos. Letra D. Carpe diem, expressão em latim que significa aproveite o dia, reflete uma tendência do arcadismo. Ou letra E. Bocage, Antônio Diniz da Cruz e Silva e Pedro Antônio Correia Garção são autores do arcadismo em Portugal. E aí? 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. A, B, C, D ou E? Letra C. O arcadismo é um movimento literário marcado pela linguagem coloquial, ou seja, simples, e pela abordagem a temas polêmicos. Essas são características do naturalismo. O arcadismo é marcado pelo uso da linguagem coloquial, sim. No entanto, a temática abordada é simples. Já o naturalismo, que é uma... não gosto do termo, mas eu mantive aqui do jeito que estava na questão, que é uma escola literária que trata da percepção da realidade de forma exagerada, aborda temas polêmicos tal como miséria, sexo e crime. Vocês vão gostar, né? Tem imoralidade, vocês vão adorar. Naturalismo é conteúdo do 2º ano. Acho que é romantismo e naturalismo na sequência. Questão 2, a derradeira, composta por decantos, tem como personagem principal Diogo Álvares Correia e narra o descobrimento da Bahia. Essa informação se refere a que obra do arcadismo? Carta de Pero Vaz de Caminha, Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa, Caramuru de Santa Rita Durão, O Navio Negreiro de Castro Alves ou Os Escravos de Castro Alves. Como é que eu vou saber, professor? Vou dar uma dica para vocês, vamos lá. Guimarães Rosa, nós já falamos dele? Não, né? Então descarta essa daí. Castro Alves, já falamos? Aparecem 2 obras do Castro Alves, então não vai ser. O Guimarães Rosa é modernista, é do século XX, então é o período literário mais próximo de nós, que vai aparecer nos nossos estudos de literatura, no ensino médio. O Castro Alves é romântico, 1800 e pouco.
também não vai ser ainda. Já saímos dos primórdios, né? Dos anos 1500, avançamos para os anos 1600, chegamos aos 700 agora, setecentismo. Então vai ser ou a carta do Pero Vaz de Caminha ou o Caramuru do Santa Rita Durão. Tô vendo um erro ali, ó, composta por decantos, é composta por cantos, é isso. E aí? Então vai ficar a letra A, ou sim, eu falei de Guimarães Rosa, né? Modernista, então letra A ou letra C. E aí, vamos ver qual é? C. Santa Rita Durão, Caramuru. Caramuru é um poema épico publicado em 1781 e que faz uma exaltação das terras brasileiras. A obra tem como subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Quanto às alternativas restantes, letra A, uma obra do quinhentismo, primeiro período que nós estudamos. Letra B, modernista. E a letra D e a letra E são românticas. É isso, molecada. Beijos. Sem desespero.